primeiro episódio, 40 Pode Mais de 2026. Tudo bem, parceira? Que Tudo saudade que eu bem. tava desse lugar. Que maravilha, hein, poder estar aqui, Que começando mais um ano que, ó, maravilha. vai bombar. Como diz aí, né? É pra cima. Como é que Esse a Virgínia fala? 2026 é nosso. É Boa, isso? isso aí. E hoje, gente, saudade a gente tava mesmo de vocês, né? E hoje a gente tá aqui com uma convidada maravilhosa, maravilhosa. E antes da gente poder falar do que ela faz, quem ela é, eu vou fazer aquele joguinho que a gente gosta de fazer com o convidado pra pegar ele de surpresa, sabe? Jogando pra ela responder aqui pra nós. Rosângela, diz pra nós quem tu é, mas sem dizer o que tu faz. Gente, uma dica. Se tu quer assistir com qualidade esse nosso episódio, nada melhor do que uma internet que te entrega tudo. A melhor internet do Brasil é daqui, Sim Digital. E sabe o que é melhor, Gabi? Com Oi. planos a partir de R$ 99,90. Olha só, E agora volta pra nossa convidada. Então tá, gurias, tudo bem? tudo. É um Tudo! Seja bem-vinda! prazer estar aqui com Prazer é vocês nosso. para conversar, a gente falar de assuntos importantes, né? Eu sou a Rosângela, eu tenho 57 anos, sou casada há 33 anos, tenho um filho de 29 anos e uma filha pet canina de 10 anos. Adoro. Hã, eu sou uma mulher básica, sou bastante conservadora. E aprecio muito o respeito à educação. Eu costumo dizer que eu tenho 2 lados. Eu tenho um lado que eu sou muito pé no chão, que eu sou muito razão, muito prática e, sou muito comprometida com os resultados, sou muito fazedora, pedem para eu fazer uma coisa, eu vou lá, faço e quero o resultado. E tem um outro lado que eu sou mais humana, sou mais empática, eu gosto muito de estudar sobre o comportamento humano, sou uma apreciadora da natureza, gosto de estar sempre conectada com a natureza e sou apaixonada pelo pôr do sol. Assistir um pôr Ai, do sol eu transcendo. coisa Então boa, é Que lindo essa sou mesmo. eu. lindo! Que lindo! Um pouco de razão, um pouco de Pouco de emoção, é emoção. um misto de nós duas Exatamente, aqui, isso que eu pensei E quando ela também. estava descrevendo, eu já estava identificando Gabriela, Leila, Bem assim Então sou mesmo. eu. Aham. Essa sou eu. Muito bem. Rô, prazer te ter aqui com a gente. Igualmente. É muito bom começar esse primeiro episódio de 2026 com uma convidada tão especial, com um assunto que é muito importante e que eu sei que vai ajudar muitos de vocês a atingir aquela meta. Nós terminamos o ano de 2025 falando sobre metas. É, exatamente. E o assunto que a Rosângela traz, que a Rosângela estuda, tá muito ligado a tu atingir as metas, né, e chegar pertinho ou conquistar o teu sonho. Na realidade é o caminho, é a ferramenta, né, Gabi? Isso aí, é a ferramenta. É. Então a Rosângela é educadora financeira, é isso, né, Rô? Exatamente. E é um assunto que, quando a gente fala em números, Eu estava lendo, deixa eu pegar o gancho aqui, Vai eu lá. estava lendo, entrando um pouco nesse assunto, para trazer aqui mais conteúdo, informação, para que a gente pudesse te aproveitar melhor. E aí, eu até deixei aqui no meu celular alguns números que me deixaram um pouco chocadas. A gente está falando de 43% dos adultos brasileiros devem, e 78% das famílias brasileiras têm algum tipo. 43 estão inadimplentes e 78% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Os números E a são metade alarmantes. dos brasileiros afirmam que sabem pouco ou quase nada de financeiro, de gestão financeira. Me inclua aí, tá? Porque acho que esse podcast é meu. é para ti? É pra mim. Eu tenho uma dificuldade, Rosângela. Eu nem sei se é uma dificuldade, porque eu acho que quando a gente tem uma dificuldade, a gente tenta vencer, vai lá e vê se é difícil mesmo. Eu nunca nem tentei. É que eu sou meio chato. E tu deve estar acostumada, que se diga assim. Talvez a educação financeira fique num lugarzinho ali mais delicado da vida, onde a gente também não tem muito prazer em mexer. Eu acho que comigo é um pouco por aí, sabe? Então, tô com 52 anos, o financeiro ele sempre vem vindo. Eu acho que o que me manteve legal na vida foi uma questão assim ética, de vou lutar para não dever, mas Saber o que é certo e o que é errado. já é uma coisa, né? Já é alguma alguma coisa. Mas a gestão financeira, o planejamento financeiro, eu realmente não tive.
E eu acho que sempre é tempo, porque eu também tenho consciência do quão importante ele é. E aí, se a gente pudesse começar essa conversa, eu te perguntaria, como é que a gente começa? Fala pra mim, que tenho 52 anos e quero melhorar, e tenho metas, e quero atingir, quero usar o financeiro para a solução disso. Os números são alarmantes, né? A gente tem um grande problema aqui no Brasil referente a este assunto. Nos países desenvolvidos, esse assunto ele é tratado desde as séries iniciais, né? Então, as crianças, desde as séries iniciais, já têm contato com o assunto educação financeira. Nós aqui no Brasil, é um assunto que agora que está se começando a falar, mas ainda existe muito tabu. Quando a gente fala de dinheiro, as pessoas correm, né? Uhum. E quando se fala em educação financeira, todo mundo diretamente remete à planilha, a números, a dinheiro. Mas a educação financeira, ela é emocional. Olha só isso. Ela é muito mais sobre a nossa questão emocional, e a educação financeira visa trazer o nosso bem-estar financeiro. É isso que a gente busca quando a gente tenta ajudar as pessoas a se educarem financeiramente, né? Então, a gente pode dizer que através do teu trabalho, a solução que tu entrega é trazer um bem-estar na vida das pessoas através da organização financeira da vida delas. É isso, mais ou menos? Daria para definir assim. É exatamente isso. Quando a gente fala em educação financeira, a gente fala em planejamento financeiro, e o planejamento financeiro, que é a partir de uma organização, o objetivo é esse, né? Porque quando a gente está desorganizado financeiramente, que a gente está endividado, a gente não dorme direito, a gente tem estresse, a gente... Às vezes a gente compra mais. A compulsão, né? Porque daí tu tá emocionalmente abalada e aí tu acaba tendo os gatilhos para ir comprar mais, e aí vira uma bola de neve, porque daí tu traz mais um problema. E então, quando a gente fala em educação financeira, a gente está buscando o bem-estar financeiro, o bem-estar social, né? Mantendo o equilíbrio em todas as áreas da vida da gente, social, econômica, emocional e físico. Então, a gente tem que pensar sempre, quando a gente fala em educação financeira, a gente precisa perder o medo de falar sobre dinheiro. Educação financeira, a gente precisa olhar mais para a gente, para o nosso comportamento. Rosângela, mas quando tu fala em perder o medo de falar, a gente está falando não só dentro de casa, quando tu recebe, senta com teu marido e faz o planejamento. O que eu sinto é que a gente tem, no geral, uma certa... É uma nuvenzinha que cobre. Vou dar um exemplo, tá? Quando a gente vai fazer uma pequena vaquinha, todo mundo, no Natal, para fazer as divisões... gente, tem que pegar nota. Não tem. As pessoas ficam, pelo menos a minha família, entre os meus amigos, ficam meio que se esquivando. Depois a gente vê. Mas parece que tem um certo pudor, não, um tabu, alguma coisa em ser mais claro com... Porque em outros tipos de combinado, não tem isso. E a gente fica lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia já tá terminando. Gente, vamos sentar, gente, vamos falar, gente. E na maioria das vezes, na minha família, alguém acaba pagando mais. Sim. Mais do que o outro. Porque tá meio velado, sabe, Rosângela? A gente não tem aquela facilidade em falar sobre o financeiro, assim como a gente tem sobre um problema que o sobrinho tá isso, o sobrinho... Eu acho interessante isso, né? Talvez por essa cultura. Exatamente. É o tabu de falar em dinheiro. E aí, sempre que se toca no assunto dinheiro, as pessoas saem, se esquivam e veem dificuldade nisso, né? De calcular, Então, só que a gente não olha para isso como a gente deveria olhar, olhando mais pelo emocional, pelo autoconhecimento, né? E aí vem também a questão da falta de conhecimento em relação à educação financeira, por ser um assunto que não é tratado. Quer ver agora, Leila? Me diz uma palavra que te vem na cabeça quando fala em educação financeira. Uma palavra? Dinheiro. E para mim, planilha. Né? E aí fica nesse âmbito, assim, do tipo... Sabe que vocês estão falando... Em primeiro lugar, a gente falou aqui sobre a questão foge do assunto dinheiro. Dinheiro é bom, gente. Fazer dinheiro é muito bom. Sim. E a gente deveria ter muito prazer em olhar para os números e para o quanto a gente está sendo produtivo ou onde não está sendo e por quê. Exatamente. Mas a gente não tem
educação financeira. A gente não sabe como fazer isso. Então, isso vai ficando para baixo do tapete. Existe alguns coaches assim, que falam muito sobre a escassez, o sentimento, enfim, a percepção de escassez sobre o dinheiro. Então, me trouxe lá para o consultório. Eu vou passar um valor para o paciente. Sim. Aí, no início, quando tu tá começando, tu gera aquela... Ai, meu Deus, eu vou falar, ele não vai querer, eu não vai... Porque tu tem medo, às vezes tu não perceber teu valor, a percepção do teu valor como profissional, ok? Mas muitas vezes também essa questão do dinheiro ser velado, da gente vir lá da infância. O dinheiro não é falado abertamente, é um assunto dos adultos. Os adultos conversam do dinheiro, as crianças saem nessa hora, né? Então, isso já vem trazendo aqui algo velado. É algo que não deve ser bom ou é difícil. Quando tá faltando, quando não tá faltando. Isso! No histórico familiar, tô fazendo vários links com o que tu tá dizendo agora. Quando tu trouxe o financeiro para o lado emocional, o planejamento financeiro me trouxe tanta coisa em mente. Acho que eu não tinha feito essa conexão. Exatamente. Porque te remete ao número. É um A número, planilha. exatamente. Mas pensando, eu sou casada agora há 10 anos com uma pessoa que é totalmente clara para... É o contrário da minha família. Ele vai fazer um churrasco, antes ele já diz, é assim, é assado, é tanto para cada um. Eles têm uma clareza. O que para mim soava como frieza. Porque na minha família, da onde, né, eu venho, agora, depois que meus pais já faleceram um tempão, eu e a minha irmã, a gente conversa aqui, nossa, quando nós íamos na casa do pai, já casados, e que tinha risoto ali, não era churrasco, era porque eles estavam sem grana. Mas nunca isso foi dito, nunca foi falado. A gente nunca verbalizou. Nunca falou, vamos fazer, gente? Então vamos dividir, porque o pai não tem. Não, era aquele tipo e aí trouxe isso pra mim, claro, né? É daquele tipo de família que isso era... Talvez como uma fragilidade, dizer que não dá, que não pode. Então, é a questão cultural. cultural, E aí traz que eu não posso isso, fazer, eu não posso viajar, eu não tenho condições, eu não consigo agora, em prol de outras coisas. A gente, às vezes, tenta dar conta vai faltar para um outro lugar, mas aí tu quer cumprir aquilo ali para... E eu acho também que tem a questão da gente não querer olhar para uma coisa infantil, uma postura infantil até. Eu não posso ter a caneca preta e a branca. Mas se eu não olhar os números, eu não sei se eu não posso. Então eu vou comprar as duas. Então, assim, é aquela coisa de tu não querer encarar a realidade. A partir do momento que tu olha para os números, tu sabe que tu não pode ir jantar fora todo final de semana e tomar um café com a amiga uma vez por semana. Tu tem que reduzir um pouco, né? Para conseguir cumprir ali aquelas metas financeiras. E aí, talvez... Isso também incomoda. Deixar de fazer as coisas que tu quer. E daí a gente traz um monte de coisa, né, gurias? Hoje a gente tem um agravante, a gente tem um grande inimigo nessa questão de educação financeira, que são as redes sociais, né? Porque a gente tem aí uma oferta infinita de possibilidades, e hoje está muito fácil. Eu vejo uma coisa ali nas redes sociais, é legal, vou lá, passo meu cartão, eu compro. Sim. E aí depois eu vejo o que vai acontecer. E os anúncios já são, né, feitos para atingir a nossa mente, para tocar no nosso emocional. Sim. Então, aí a coisa acaba se agravando. A gente tem a outra questão, que é as redes sociais, de estar todo mundo postando, eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu viajei, e aí eu tô lá olhando as redes sociais do cara e eu, como é que o cara consegue e eu não consigo? Sim. Se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer, né? A minha mãe já dizia, tu não é todo mundo, né? A minha também dizia, tu dizia? Né? Claro. Então, e aí a gente acaba tendo essa pressão da sociedade, digamos, porque a gente quer ser igual a todo mundo, né? Sim, o pertencimento, né? E aí isso também acaba levando a gente para a questão de endividamento, a questão de acabar tendo medo de falar em dinheiro, né, de tocar no assunto de educação financeira. Então, se eu te contrato, eu e a Leila, a gente te contrata para fazer... Tá contratada já. Para fazer a educação financeira, não é um planejamento financeiro? Aí depende do que é que a pessoa quer, né? Porque tem aquela pessoa que ela é organizada e ela precisa ter um planejamento. Ela quer uma meta para 2026, ela quer só colocar isso no papel e ver por onde que ela
Tá, segue, por onde ela não segue. O planejamento, ele é um GPS, né? perfeito. Ah, que Aham. interessante. Ele é como se fosse um GPS. Ele não, quando tu bota lá o caminho no GPS e tu erra o caminho, ele simplesmente refaz a rota. O planejamento financeiro é isso, ele é um guia. Se tu sair da rota, não vai ter julgamento, não vai ter nada, ele vai, vamos refazer a rota, vamos ajustar e vamos continuar. Uhum. E aí, nesse processo, a gente acaba tendo várias, em função da questão emocional. Eu acabei, nesse mês é que eu extrapolei, eu não vou conseguir seguir isso aqui, eu abandono meu planejamento financeiro. E aí eu já me sinto fracassada, frustrada, Sim. e aí eu já paro ali. Então, o planejamento, se tu me contratar para fazer um planejamento financeiro, a gente vai trabalhar nesse sentido. A gente vai ver o que tu quer, a gente vai montar teus números, e aí a gente vai acompanhar e vai necessário ter, e aí a gente vai entrar nas dores, né? Mudança de hábito, mudança de comportamento. Às vezes as pessoas vivem fora do seu padrão de Uhum. vida. Então, aí são muitas coisas que a gente vai ter que tratar. É Então, um processo, na né? verdade, tu faz um diagnóstico. A gente Diagnóstico. começa pelo diagnóstico. Ok, aham. E aí depois a gente vai ver qual que é o Uhum. melhor tratamento. Uhum. Que interessante que tu deve ter vários perfis Com certeza. de quem já tá no negativo, já tá perdido, que te busca como um socorro, me ajuda a Aham. sair desse lugar. Quem não tá e quer ir planejar para conquistar ou fazer alguma coisa, né, maior depois, mas não sabe como chegar Isso. lá. Uhum. E quem já fez, mas também quer bem lá para o futuro. Então, tu Exato. deve ter vários... Tem vários perfis, tem. Sim. E uma coisa importante, gurias, isso é um processo, né? Não é uma coisa que vai me procurar hoje, eu vou te dar o planejamento financeiro, solucionei minha vida financeira, não. Vou dar um exemplo para vocês de um menino que eu atendi. Nós começamos o ano, janeiro, fevereiro do ano passado. E aí eu fiz um planejamento para ele e ele desapareceu. Eu disse, daí até chamei, mas eu tentei, como é que tá? Não, desapareceu. Não rolou, né? Em novembro ele me chamou de novo. Queria ver contigo para a gente fazer um Retomar. planejamento para 2026. O 2025 eu meio que me perdi ali, eu não consegui meio que acompanhar o planejamento que a gente tinha feito, mas hoje eu consigo ver aonde que eu errei, eu tô com mais consciência, Uhum. então eu tenho uma reserva financeira, que quando me procurou ele não tinha. Então, assim, não está exatamente aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente colocou no papel, mas eu me sinto mais preparado, eu tenho a minha reserva, então agora eu quero montar um para 2026. Praticamente quase um ano, gente, sabe? Uhum. Olha, Então, são coisas que vão assim, ó, às vezes tu planta, tu faz um encontro, tu planta uma sementinha, aquela sementinha fica germinando, Sim. né? Até que começa a brotar e eu, Sabe que tu vai falando e eu vou relacionando muito com dieta. Não, é um exemplo perfeito, perfeito, porque É quando tu É vai muito na próximo nutricionista, comportamento. o que que tu faz? O que que ela faz? Ela te dá uma dieta, e se Sim. tu não mudar os hábitos alimentares, o teu comportamento, e tu não seguir o que ela falou, não vai ter sucesso. Uhum. É exatamente igual. que Sim. interessante. E que dá uma deslizada e te sente fracassada e às vezes tu não consegue E tá voltar. muito ligado à questão emocional também, Sim, né? exatamente. Porque é uma coisa que mexe no formato de vida que tu tá levando. Exato. É uma coisa que mexe na tua base, no teu cotidiano, no dia a dia. É todos os dias tu tem que Exato. pensar E naquilo. querendo ou não, o resultado disso vai ser uma fonte de prazer, É, né? sim. E aí é tudo muito relacionado, né? Tudo parece que fica na mesma região do nosso cérebro ali. Vai dar uma. É. Se tu conseguir cumprir aquele planejamento, tu vai arrecadar X quantidade e tu vai comprar a casa que tu queria. É. Isso vai ser prazeroso. Exato, exato. Né? Assim como se tu fizer seguir aquele plano alimentar e tudo mais, tu vai atingir o resultado que tu quer e vai ser prazeroso se olhar no espelho, né? Sim. E o contrário também, as fugas também. Porque se tu tá num planejamento financeiro e tu não consegue cumprir ele, foi porque tu precisou de uma fuga para gastar aquele dinheiro comprando roupa, né, consumindo algo em excesso que não estava no plano. Mas foi uma busca de prazer imediato. E com a dieta também, que tu sai da Mesma dieta coisa, para uma busca de prazer imediato. Questão emocional. É emocional, totalmente, nossa. É por isso que eu gosto de
Os meus estudos são voltados para o comportamento humano, é justamente para eu conseguir atacar e ajudar as pessoas nesse sentido. Porque não adianta uma pessoa chegar e me pedir ajuda e eu ir lá simplesmente, ó, pega essa planilha aqui, isso aqui, Sim, não vai dar não resultado. funciona. Então eu preciso acolher essa pessoa, eu preciso passar segurança para ela, Uhum. eu preciso fazer um diagnóstico. Inicialmente é mais uma conversa, um Sim. diagnóstico para ela sentir segurança e poder me trazer as dores delas para que então eu possa ajudá-la, né? Então é muito nesse sentido, assim, eu gosto muito mais de acolher a pessoa, Uhum. né, para tentar ajudar, porque se eu for muito na questão de número, a pessoa vai correr, porque a gente tem a questão da fobia financeira. E por que Via tu acha disso? De que forma a gente poderia fazer alguma coisa para melhorar isso? Acho que dentro de casa já seria uma grande coisa com os nossos filhos, assim. Mas eu fico pensando, agora fazendo uma reflexão aqui do que a gente já falou, da minha família, o quão velado é esse tema, o quão difícil. Isso podia ser colocado nas escolas. Mas é isso que eu digo, os países desenvolvidos iniciam Sim, tu nas Uhum. falou no primárias, início. e a Mas é gente que não tem isso. Mas e de onde é que precisa da força? Por que esse assunto no nosso país é tão velado? Por que a gente não tem essa força? Por que a gente não fala isso? Cultura? Cultura, não é cultura. Interesses. Grande parte é cultura, né? Uhum. E aí a gente tem uma série de agravantes, né, que é a questão da internet, enfim, assim, mas para mim, a base é a questão cultural, a gente não trata o assunto como deveria ser tratado, Você sabe né? que, tô falando, eu lembrei que no colégio eu tive, acho que na quinta série, não sei o que, jovem, não era jovem aprendiz, não sei o que, júnior, tem até o certificado, mas eles, o que que era? Eles, na época, pois o pessoal mais jovem não vai nem saber, eles ensinavam a preencher cheque, Hum, ensinavam a ir ao banco e fazer algumas operações bancárias, então, né, tu fazer depósito, pagamento de guia. Então, era um curso de, sei lá, durante 3 meses teve alguns encontros que o pessoal ia até a escola, e era esse tipo de desenvolvimento de assunto, de aprendizado, né? Como fazer operações, ponto. Mas aquilo foi chamado de educação, acho que é educação financeira, alguma coisa assim. A gente tem bastante a matemática financeira, né? Mas Uhum. aí é números. É números, é. sim. Agora, quando a gente precisa tratar muito mais de uma questão que é o autoconhecimento, que é a questão emocional, quando eu começo a me conhecer, eu começo a saber quais são os gatilhos que me levam a eu gastar mais do que eu Sim. deveria. E Rô, quando uma pessoa te procura, né, para te contratar, então, tu já passou por alguma situação difícil que tu não conseguiu, Ai, eu achei que tu ia perguntar que a pessoa não te pagou. a pessoa se desorganizou e não pagou. Eu sou a primeira a botar Eu lá. falei, poxa, ela faz a Ó, planilha, ela é ela o coloca a primeiro. prioridade em cima da água, da Eu sou luz, a do rancho. Eu Paga sou a educador prioridade no financeiro. planejamento financeiro. Mas isso é meio estranho, imagina. Aconteceu. Eu não paguei Não a paguei a minha. gestora. Eu não vou te pagar. Não, de tu sentir uma dificuldade, porque tu, pelo que eu tô entendendo, tu faz quase que uma sessão terapia ali, faz uma imersão, né? Chama de E terapia financeira. isso. E aí, assim, tu já sentiu alguma dificuldade, já passou por uma situação que te deixou, tipo, não vou conseguir fazer com que essa pessoa conseguisse falar sobre? Porque tem muita eu tô me imaginando falar sobre isso, assim. Tipo assim, nossa, eu já vou pensar, essa mulher vai querer me controlar, o que que eu vou comprar, o que que eu não vou comprar. Já aí. Sabe o que eu vou te dizer? É. Todos os casos são frustrantes. Sério? Todos os Capaz. casos são frustrantes. Porque as pessoas chegam com esse medo, Claro. sabe? Então, por isso que eu digo assim, ó, é um grande desafio para o educador financeiro acolher e conseguir trazer essa pessoa para Sim. si, sabe? Fazer o vínculo Fazer ali, a pessoa iniciar se o sentir trajeto. segura e fazer ela trazer as dores dela. Uhum. Sempre é desafiador. O tempo que eu comecei a atuar como educadora financeira, eu não peguei um caso em que a pessoa chegou, se abriu Pronta não. já. Muita coisa eu tenho que puxar, muita coisa não é no primeiro encontro, é nos próximos encontros. Porque o endividamento está associado a um erro, a A uma julgamento, fragilidade, né? Medo a do julgamento. né?
As pessoas têm medo do É, julgamento, sim. Sim, e tu vê como é, as pessoas sabem que estão fazendo errado, Aham. sim. mas elas Mas não porque tá conseguem ligado ao emocional, até uma certa exatamente. compulsão E em não alguns conseguem casos, identificar o e não porquê. consegue identificar o porquê. É. Eu estava, pensando aqui quando estava falando também, de uma situação que uma amiga veio me falar, que ela, como é que ela ia agir com uma outra pessoa que estava usando o cartão dela, porque ela já tinha Uh, usado tinha se endividado, e ela estava usando essa minha amiga, o crédito dela para coisas básicas, porque ela tinha perdido o sim. crédito para aquilo, ela não sabia Nossa, imagina. como lidar. Ela falou assim: "Mas como que eu vou dizer não, Leila, para ela, se ela precisa do básico?". Olha que difícil que Não, é. é guria. Mas e aí eu falei: "Ah, mas se tu não der esse corte, talvez ela não vá olhar para dentro do planejamento dela e, enfim, e priorizar e tudo". Mas o quanto é difícil, porque é quase uma compulsão. Ela estava usando para o básico, mas ela também já tinha comprado. Eu falei, ainda perguntei: "Mas o que que tu compra no cartão?". "Ah, eu já comprei sofá. Ah, eu já comprei", para ela. Eu falei: "Como que alguém pede?". Porque isso não é uma coisa. Não, você não. O básico eu até entendo, Uhum, porque é. se eu tô com a água aqui, se eu não tenho crédito para nada, mas eu peço para alguém no crédito da pessoa comprar um sofá, comprar, é como dever unha. Dia desse uma manicure falou que ela tinha cliente que não tinha um tempão lá que não Não tinha conta. pode. Eu falo: Como que alguém deve unha? Se É. tu não tem dinheiro, tu não faz unha, Rosângela". É que é unha a gente tá Exatamente, falando. exatamente. Tem questão ética também ali, né, de Não, com conduta, de certeza. tudo. Como entende? Tem Não tem coisas que como. que não. E daí a gente tem toda uma questão que é do nosso país, né, que acaba que é cultural e que Que acaba coloca algumas coisas também como prioridade, que tu precisa daquilo para se exatamente, sentir né, maior do que tu ter a tua, saúde financeira em dia. exato, né. É bem. É, e aí nesse caso que tu colocou aí, a pessoa acha que está ajudando emprestando o cartão de crédito, ela não está, né, porque ela está ajudando a outra a tá com a desorganização financeira, tá daqui a pouco se endividando, Mas né. porque o sentimento tá junto, ligado. Exatamente, então emocional, E aí, no Emocional. caso das duas, né? A É, que é, empresta o cartão por é, uma sensação de que ela. O poder de que ela resolve o problema da outra é, pessoa, e a que tá gerando o problema sim. nessa compulsão. Enfim, ela, a que empresta é um andador para exa outra continuar vivendo aquele ciclo doentio. Vou puxar a conversa para de uma forma mais de uma conversa mais objetiva, para ajudar quem tá nos. Muita gente se identificou aqui, que eu sei. Certeza. Esse Temos assunto é aí chato, luz no fundo é do ruim de túnel, falar. Rosângela pode te ajudar. Mas, se a gente começasse agora, a gente tá na primeira semana do ano, Rosângela, o que que tu diria? Eu quero começar, fala pra mim, pode falar pra mim que não tem problema. Eu quero começar a me organizar financeiramente. O que que tu me diria? As primeiras 3 coisas que tu tem que começar a fazer na tua vida para que tu dê um start no teu planejamento financeiro. primeira coisa, autoconhecimento. Tu te conhece, tu sabe quais são os teus gatilhos emocionais que te levam a gastar mais. Hã, segundo, Mas eu tô partindo do princípio que é uma pessoa que te procurou porque está com problemas, mas para alguém que quer começar a se programar também ela também. precisa ter o autoconhecimento, que ela tem que saber o que Da que onde ela ela vai quer e tirar da para onde poder e aguentar. até assim, porque não adianta a pessoa chegar para mim, ela sabe, o que ela quer, tá, é organizar, mas é planejamento. Mas ela não sabe quais são os gatilhos que vão disparar para ela ir lá e não Fugir, seguir, para ela fugir. sair do Fugir GPS, Uhum. do mudar a rota. planejamento, não seguir ou, daqui a pouco desistir, não seguir em frente, sabe. Então, assim, o autoconhecimento nesse ponto ele é muito importante. Nos meus atendimentos é uma coisa que eu trabalho também, o autoconhecimento, para a pessoa poder se conhecer e saber quais são os gatilhos que vão disparar para que ela saia fora do planejamento, para que ela Sim, gaste mais. Segundo, saber o que quer, né, o que que eu quero. Nesse saber o que eu quero também é importante a gente conhecer os nossos números, né, porque não adianta eu querer fazer um planejamento financeiro se eu
não conheço meus números. E aí tem um ponto importante também, quando eu faço os atendimentos, que eu começo a relacionar para as pessoas os números e no decorrer de um ano elas ficam espantadas assim: "Eu gastei tudo isso? Meu Deus!", as pessoas ficam apavoradas porque elas não têm noção. Então, às vezes: "Ah, é R$ 30, vou lá e faço uma compra de 10 vezes de R$ 30. Ah, mas é R$ 30. Sabe quanto é R$ 30 em 10 vezes? São R$ 300. Uhum. E a gente fica planilhando isso para as pessoas e eles ficam horrorizados com o que eles gastam. Então, é importante a gente, trazer isso, mostrar para a pessoa, para ela conhecer os números dela. A partir daí, a gente começar daí a traçar, a partir dos objetivos da pessoa, o que que ela quer, e a gente começar daí a montar um planejamento. E um ponto muito importante é a gente, não passar uma pressão para a pessoa, né, deixar a pessoa ser leve e não ser uma pessoa que seja, porque o planejamento ele não é inflexível, ele é uma coisa, não está escrito em pedra, ele é totalmente ajustável, né. E isso em função das pessoas não terem o conhecimento, elas acham que uma vez feito aquilo ali, se elas não seguirem, Deu tudo errado, deu tudo tudo se errado, perdeu. e não é, né. Rô, acho que é legal a gente enfatizar isso, porque ajuda as pessoas em casa que estão nos escutando. Resume para mim isso que tu falou agora. 3 pontos para seguir para quem quer começar 2026 com as suas metas. Primeira coisa, procurar uma educadora financeira. Por favor, Rosângela Ótimo. Davis. Rosângela, a gente vai deixar aqui embaixo, né, o Isso. arroba dela, tudo certinho. E ela é maravilhosa, hein, gente? Então, vamos lá. Gurias, primeira coisa, assim, então, autoconhecimento eu acho importante, a pessoa se conhecer e saber seus gatilhos, conhecer os seus números e Olhar para eles, né? olhar para os números, Às vezes a né. gente até conhece, mas a pessoa não Exa encara eles de Não, verdade. exatamente. exatamente, é. E buscar, através desse conhecimento, montar um planejamento e procurar leveza para alcançar o bem-estar financeiro. Rosângela, Ótimo. tu acha que se eu definir metas me ajuda? Ajuda. Para mim funciona muito, não Uhum. financeiro, né, no planejamento, mas se eu tenho eu coloco algo aqui na frente, o caminho que me faz levar até lá, Uhum. eu Uhum. vou, eu só me cego e vou. Às vezes também tu ter um objetivo, colocar isso dentro das tuas metas financeiras vai te fazer achar, porque percebo que na minha vida, por exemplo, a gente vai levando. Ah, aí aparece alguma coisa lá, meio que a gente vai ajustando a rota ali. Aí meu marido vai fazendo aqui e ali, mas se não tivesse aquilo, por exemplo, a viagem que a gente vai fazer em julho, desde que a gente Uhum. definiu em novembro que a gente vai fazer uma viagem em junho, as coisas mudaram um pouco. Uhum. O planejamento ali na rota ali, a gente foi, mas eu já poderia viver assim. Sim. Mas às vezes a pessoa também, o casal, né, a família precisa de ter alguma coisa, né? Ah, eu quero juntar tanto de grana até o final do ano. Eu quero fazer uma viagem. Eu quero trocar. Ter isso muito claro para que tu consiga construindo meios para executar aquilo. Não, faz parte do processo. Quando a gente faz esse diagnóstico, né, a gente traça para pessoas perguntas sobre o que que tu quer para a tua vida em um ano, o que que tu quer para a tua Uhum. vida em 5 anos, curto, médio e longo prazo, né, para a gente olhar Sim. para isso. Todo planejamento, na verdade, ele é a partir de metas, né. Todo planejamento ele é montado a partir, porque se tu tá fazendo um planejamento é porque tu quer alguma coisa, ou tu quer organizar a tua vida financeira, ou tu, a partir disso, tu quer ter uma reserva financeira, ou tu tem uma viagem, ou tu quer comprar uma casa, ou tu quer comprar um carro. Então a gente trabalha em cima disso para que a pessoa possa alcançar os seus resultados. Sim. Mas eu trouxe esse exemplo no sentido de, eu agora não tenho condições de contratar a Rosângela. Bom, mas então fazendo lá nos 3 pontos, Sim. olha bem para ti, vê onde é que são os gatilhos, né, onde é que tu tá, Uhum. traça uma meta e coloca um objetivo para conseguir chegar lá, seja ele a viagem, a compra, É alguma isso, coisa, exato. Uhum. deixar aquele é como na dieta, É qual o isso, peso que a gente quer muito chegar? é muito Como é que eu parecido. faço para chegar nesse peso? E aí outra coisa, né, gurias, as pessoas, falam em planejamento financeiro, sempre visualizam uma coisa grandiosa, né, uma meta, gente, pode ser um papel de pão
que eu vou lá e eu recebo tanto, eu tenho tais e tais despesa e eu quero, sei lá, fazer uma viagem e eu preciso de tanto para essa viagem. Como que eu chego nesse Uhum. objetivo, sabe? A maior questão é a minha persistência em eu seguir aquilo que eu estou planejando. Se eu tenho um limite de renda que para eu fazer uma viagem eu preciso guardar R$ 1.000 por mês que seja, eu preciso cumprir com aquilo ali. Não adianta eu chegar um mês, eu extrapolar e eu gastar os R$ 1.000 e eu não vou conseguir atingir a minha meta. Eu tenho que ser fiel à minha meta, Sim. né. Então, disciplina, E a qual persistência, a constância. Sim. E que mecanismos tu diria que quem está escutando a gente poderia usar? No sentido, se reúne com o teu familiar, com o teu anota, faz planilha, conversa, com que periodicidade, de forma prática para quem está escutando. Eu escutei o podcast, eu quero a partir de amanhã mudar um pouco isso. De que forma a gente exemplifica assim, dentro de casa? Uhum. Através de reuniões e Eu nunca, conversa. eu nunca fiz, Rosângela, e amanhã o Jonatas está ferrado, porque a gente vai fazer em Uma vídeo. pauta. Eu nunca fiz assim de saber aonde vai de mercado, aonde vai. Acho que Uhum. fico me sentindo. Eu e o Gabriel, a gente já fez. E eu vou confessar aqui pra vocês que a gente caiu pra trás com o custo de vida, com o valor que deu de custo de vida. É porque Tu aquilo não que eu te te dá disse, conta as no pessoas dia a não se dia. dá conta, a gente Tu não gasta sabe. Na verdade, a gente não sabe. A gente não olha, finge que aquilo não existe e vai, e Até vai, e porque vai. muitas coisas são obrigatórias, vai indo, Aham, porque tu não tem como fugir daquilo, né? exatamente. Não tem como fugir, mas Pode melhorar, pode, pode reduzir diminuir, o pode custo, repensar, né, pode. Rô? Claro, claro, pode. Uma conta de luz é essencial, mas tu Mas precisa sentar, usar A fazer gente uma ar-condicionado todo separa, anotação, dia? fazer uma planilha familiar, É, vamos colocar aqui no papel para entender, né? ponto principal é a harmonia, né, gurias? Porque muitas reuniões familiares sobre dinheiro terminam em desarmonia, né? Ou sim. separação também. Separação, muitas vezes. Então, assim, a família precisa estar em harmonia, precisa estar conectada, e aí a conversa sempre é o melhor E remédio, aí né? estabelecer um objetivo pode ser um elo para que Uhum. essa família se une em prol desse assunto que é Exatamente, tão delicado, né? Ó, a gente vai fazer uma viagem lá, a gente quer comprar qual? Como é que vamos fazer aqui, família? Ó, a gente vai exato. abrir mão disso, disso e Isso disso, aí, a gente vai ter que reduzir mercado nisso, nisso e nisso, né? isso aí. Para conseguir. É. É que a gente tá falando aqui, parece tudo tão óbvio, né? Mas a gente Parece sabe que na fácil, né? Não, não prática é, não. Não, não não é é, assim. A não gente é. sabe Mas que assim, dentro de casa não de funciona forma assim. básica, né, para o pessoal que a família quer organizar suas finanças, assim, né. Primeiro é ver quais são as suas receitas, quais são as entradas, quanto de dinheiro entra dentro Uhum. de casa. Eu costumo sempre instruir o pessoal assim, ó, tu verificou quais são as tuas receitas, deste valor, a gente sempre costuma sugerir que a pessoa, a partir de 10% ela reduza daquele valor que é para a reserva financeira Deixa eu dela. anotar isso aqui. Então ela vai trabalhar com aquele valor, a renda menos 10% é o valor que ela vai trabalhar para as despesas. E daí começa a separar quais são as minhas despesas essenciais: luz, água, telefone, mercado, e, né, e outras coisas necessárias. Aí vem educação, saúde, carro, escola das crianças, enfim, aí Isso tu começa, né? passa, a pessoa te contratou, tu passa para ela numa planilha, tu passa para ela em algum momento tu explica para ela, eu preciso que tu olhe Sim. para este panorama aqui, eu preciso que tenha esses dados. A Tu Fazer um pessoa pede. traz diagnóstico lá. técnico, assim, Primeiro a a gente redução tem que ser, começar a redução Uhum. aqui nesse quesito aqui, que para essa quantidade de pessoas aqui tá gastando Uhum. muito. A gente faz uma primeira conversa, a segunda conversa é a pessoa me trazer todos os dados dela, todos os números, todas Com os as números despesas, abertos, nu tudo, e cru. tudo, tudo. E aí, a partir daí, a gente começa a construir junto e aí a fazer essa É um trabalho que Tá, mexe muito na construção muito. familiar. O custo de vida está tão alto que uma das coisas que deve acontecer nas tuas consultorias é de reduzir na questão diária mesmo, que hoje a gente está falando de uma compra no supermercado gigantesca, mas se tu entrar para fazer as tuas compras no teu cotidiano já com outro olhar, é que eu tô falando isso porque desde que ela sentou aqui, tudo é emocional. Eu tô É muito mesmo? impressionada com É, mas isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rô.
Vamos lá, tu trabalha com isso, tá? Eu te procurei e eu tenho uma resistência, não por não confiar, mas por me sentir com medo, me sentir que eu vou ser julgada, sentir que eu olhar e saber que a minha vida é uma bagunça e que eu não quero expor isso para alguém, mesmo que seja um profissional, que eu confio na tua competência. Mas eu ainda não me sinto à vontade para estar trazendo isso aberto. Existe uma modalidade que a Rosângela oferece como um guia, um e-book, uma consultoria, onde tu não entra na intimidade dos números, mas tu guia, tu ensina a pessoa como ela fazer? É difícil, Porque né? se Assim, não tem, nós já vamos criar esse produto aqui. olha Por só. favor, empresário da dona Rosângela, Isso. vamos criar um produto para essa A gente pessoa. tem Sim. quando a gente sente resistência, que a pessoa não está se abrindo, existem ferramentas que a gente pode utilizar com as pessoas que vão um teste, um questionário, existem coisas que a gente vai fazendo com que a pessoa vá se abrindo e vá trazendo esses dados e vá se soltando. Porque a partir do momento que a pessoa sentir segurança em Tá, mim, ela aos Vai. poucos, ninguém vai chegar e vai se abrir de forma assim totalmente, Eu já confiar te em mim. abriria os meus números, porque, gente, ela para quem tá assistindo aí, mas para quem tá só ouvindo, ela passa uma tranquilidade, né, uma A Rosângela é muito confiança. tranquila, muito serena. Mas Né? eu não consigo. Eu tô o tempo inteiro aqui fazendo o exercício de imaginar e me dá vergonha. Sério, Gabi? Sério, vergonha. Vergonha por eu saber que, cara, isso é uma parte da minha vida que eu tenho que melhorar muito. É essa intimidade com o número. Entendeu? Não é nem com número, Talvez é comigo contigo. mesmo. Porque os números Toma. vão refletir as Não, tuas o ações. número, Posso ir embora, exatamente. gente? As tu... Posso ir embora? Eu não sei como é Menos blusinhas, menos brinquinhos, menos... menos. Porque, e às vezes, Gabi, é uma questão mais tua contigo mesmo, porque não, Sim. né? Porque às vezes até se tu for relacionar daqui a pouco os teus números, não é nada assim, então daqui a pouco é super fácil de organizar. Talvez seja mais um bloqueio teu, uma culpa tua, um auto-julgamento, uma Aham. autocrítica. Que vem muitas. Aí Sim, a gente vai começar. porque Eu aí nem também sou psicóloga, Aí, gente. aí, né? não, Assunto, mas é aí que a aí entra terapia também algumas coisas. financeira. De consumo consciente, não sei o quê, aí tu já te sente. Rede social, o influência. assunto vai longe. Compra aqui, vai longe, compra aqui, a Não, facilidade. e eu acho que aquilo que tu traz da tua família também. Também, Não, também. isso é muito caro, isso não é pra ti. Ou É, coisas assim, entendeu? Às vezes tu nem tá consumindo algo É muito que comprar caro. dá um prazer bacana, né? Dá Igual uma comer. coisa assim, dá um baratinho, Mas né? é passageiro, né? Passageiro. É o prazer rápido. Claro, claro. Mas aí, consciência emocional, Exato, autoconhecimento. não, é aí Mas, que a gente entra na nisso. verdade, Complexo tudo isso. os números, eles estão quase que no mesmo. Talvez eu fale uma bobagem aqui, mas estão quase no mesmo círculo dos prazeres rápidos: comida, sexo, droga. Rock and roll. Rock and Não, roll, rock and não, roll rock and roll não, sertanejo. Comprar excessivamente. Sim. Então, acho que tudo isso tá muito. Não é que esteja interligado, mas eles fazem parte da mesma esfera. Sim. Que é uma Todos fonte Aí de estão prazer junto ligados ao com uma tela que tu emocional. abre, tu tem o mundo pra te Hiperestímulo. comprar. Exato. No precinho, na Nossa. importação, no sem taxa, no descontinho de não sei o quê. É uma coisa louca. O pessoal mais jovem que eu atendo, o nível de endividamento deles é cartão de crédito, porque é fácil, né? É aplicativo, é Tudo favorece. streaming, Ah, sim. Rosângela, Pois é. comida. iFood Comida. e o Uber. Aham. O Uber, Sério? gente. Uber vai Não, muito. sério? Muito. Bom, porque ninguém manda mais de ônibus, tem isso, né? Não, Porque é baratinho. é Eu não vou barato, pegar e o é ônibus e o fácil, trem. né? Não, Eu não vou pegar o ônibus e preciso o ali trem porque Deu 13 15 reais, reais. deu 15. 13, 15 reais pra eu ir. Eu não tenho nem o trabalho de ter que inserir os dados do meu cartão, Já né? Já tá tá lá, então gravado. é só eu chamar. Tudo Tem tá. gente que trabalha, Uhum. pensando agora, não tinha feito isso, que ganha pouco, mas vai e volta de Uber. Sim. Que Tá loucura. praticamente empatando. É que a gente tá cheio de estímulo. gatilhos, Não, de cheio. estímulos, né? Cheio de... E daí, gurias, não vou dizer aqui para vocês que é um processo fácil e simples, não é, é doloroso, porque a gente Sim. precisa lidar com as nossas dores, Sim. né? Sim. Não é uma coisa que vá ser do dia para a noite, é um processo. O exemplo que eu dei do menino foi 1 ano depois que ele voltou me falando que ele estava com mais consciência. Então, Uhum. e nesse período que a gente faz um planejamento, a gente
precisa estar sempre motivando a pessoa a estudar o tema, porque não adianta eu fazer um planejamento e eu não entendendo, não saber o que é educação financeira, ou pelo menos não me alimentar com este tema, porque é isso que vai enriquecer e vai me ajudar a eu amadurecer esse tema na minha vida para que me dê suporte, para que eu possa me organizar e aí, enfim. E como é gratificante quando a gente consegue fazer alguma Nossa. coisa dentro do teu planejamento. Aquela coisa que a gente diz assim, nossa, eu fui, fiz a viagem e eu não devo nada para ninguém. Tipo, já pagou antes, já se recuperou, já, sabe, Sim. planejou. É uma sensação Porque muito boa, tá né? associada à tranquilidade, né? E a tranquilidade ao bem-estar, que é aquilo que tu falou lá no início. Mas tem uma grande parcela que assim não pensa, que vai, tem o prazer super imediato, O se alimenta imediatismo, daquilo, que é quase como uma droga, tu vive aquilo exato. intensamente. Quando tu chega em casa, que tu vê, e aí tu vai causando mais dores ali pra ti, tirando de outros lugares, e aí a Uma O bola de neve. imediatismo é um outro problema que a gente tem, né? Porque a pessoa, quando a gente fala em reserva financeira, né? Uma pessoa que não tem nada, né? Não tem nada de reserva financeira zerada. E tu fala para ela assim, ó, começa com pouco, começa com 100 reais. Ah, mas 100 reais não dá para fazer nada. Mas se tu for pensar 100 reais todos os meses, no final do ano ela vai ter Sim. 1.200 reais, Sim. que é melhor do que não ter nada. Então, é essa visão que a gente precisa trabalhar nas pessoas, sabe? De poder entender de que as coisas... E a pessoa ter a paciência de saber que se ela adubar aquela sementinha regularmente, ela vai dar bons frutos futuramente. Eu acho que esse ponto do mediatismo é muito forte, É muito. porque pensa assim, eu quero juntar 60 mil, mas eu posso dispor de tranquilamente 300 reais por mês. Aí tu para e pensa, quanto tempo eu vou demorar para juntar 60 mil? Nossa, não. exato. E diz, nem vou. Nem vou Vou começar. gastar esses 300. Já gasto os né? 300 já. Na brusinha. Na são parcela 4, 5. E aí não faz, desanima, porque tu quer juntar 60 mil com 300 reais por mês, mas tu quer que os 60 mil Exatamente. proliferem. Mediatismo. Ou Coisa... seja, emocional é forte. E tem que viver, depois a gente vê o que faz. Exato. Não, mas a parcela, joga lá eu no mereço. cartão. Eu trabalho tanto, eu mereço. Eu mereço o eu mereço é a frase do endividamento Nas estudos, nas estatísticas? Não, nos aplicativos. No iFood, nos Até as aplicativos de chamadas compra, no no Mercado Instagram, Livre, chamadas no tudo. Instagram. Mas é que é muito fácil de tu gastar, Rosângela. A gente tá numa era que tudo tu compra, tudo tu tem acesso. Acessibilidade, aos melhores né? restaurantes, aos melhores deliveries, às melhores compras, os melhores calçados, as importações. Vem lá da China, demora 3 meses, é baratinho. Mas aí, por que é baratinho? Numa compra, tu aproveita e compra tanta coisa que se tu comprasse aqui... A Shein e a Shopee, A Shein. pelo amor de Deus. Nossa, a Shopee. Por favor, o que é? Tu olha aquilo, 13 reais. Bom, quem aqui já não fez isso? Não sei se a Rosângela já fez. Ela não compra. Não. Ela não compra pro filho dela. Ela compra na Shopee, na Shein. Não, ela não compra. Eu já fui essa pessoa. Hoje eu já não. fui essa pessoa que gastei. Mas olha só. No meu tempo não tinha Shopee, era nas lojas mesmo. Eu já fiz isso assim, de entrar no aplicativo. Fui atrás da educação financeira. De entrar no aplicativo. Vou comprar uma camisa. Aí tu entra lá na Shein, tem 200 mil modelos. Aí tu, gostei dessa carrinho. E passei assim, acho que uns 30 minutos comprando. Depois fui pro carrinho. Nossa, de 30 em 30 reais tinha lá, sei lá, 700, 800 reais. Não sei, isso aqui... não vou pagar tudo isso, vou escolher algumas. E na hora de vou escolher algumas, já perdeu o tesão, já tá cansada. Eu também sou, uma dica, eu também sou um pouco assim, mas a meu favor, embora eu trabalhe como influenciadora, eu não sou uma pessoa de consumo na internet. Eu tenho uma certa preguiça. Já meu marido, um horror. Ele perde o sono e Mercado Livre... mas eu não tenho essa... Eu sou meio antes, assim, sabe? Compro pouquíssimo, Rosângela. Eu não sinto esse T grandão nas compras. Não sinto. Bom. Não sinto. Das compras online? Não sinto. Não me seduz. Eu olho, gosto, mas não.
O que tu ia falar de uma dica? Uma dica para o pessoal é quando te vir essa vontade de comprar, essa compulsão, espera 24 horas. Perfeito. Vai passar a vontade. Vai Eu passar. eu fiz um teste com bem exatamente isso. A gente foi numa loja, eu e o Gabriel, e aí eu fiquei deslumbrada com a poltrona que tinha lá. Aí sentei, não, eu quero, daí, pá, vamos dar uma volta. Porque se eu der uma volta em todo o shopping e ela não sair da minha cabeça com tanto estímulo que eu vou receber, porque eu quero mesmo. Agora, se eu esquecer ela logo em seguida, não era pra ser. Porque tu sai dali, tu tem outros estímulos, né? Uhum, E Interessante isso. E aquele eu não voltei pra momento que comprar. tu tá ali com aquela, né, adrenalina querendo comprar, é porque tua mente tá, né, Sim. acelerada, tá a 1000 ali, a Uhum. dopamina bombando. Se passar as 24 horas, Aí, pode Muito ter gente, bom. vamos de certeza. novo. Encher o carrinho, escolher alguma coisa, espera 24 horas. Isso Se, aí. se não passar, né? Ok. Se Não compra passar, igual. mas dito pela Rosane, não compra igual. 24, 48, 48, espera uma mais um semana. Vai olhar o planejamento. Sim, se dá ou não. Mas acho que é isso, né? A gente Aham. conseguiu trazer de forma prática no cotidiano aquilo que a gente. Aonde pequenas reflexões aonde a gente interfere para que o todo não aconteça. Isso. Que é os. Uma outra coisa importante que eu queria te falar é assim, ó, a educação financeira e fazer um planejamento financeiro não é cortar tudo, gastar tudo. Não, é adequar, né? É ver Sim. aonde que a gente pode melhorar, aonde que a gente pode ser mais sensato, aonde que eu posso ser mais equilibrada. Então, não a gente, com as pessoas, eu vou ir lá, ela vai me cortar tudo. Não, a gente só vai adequar e a gente vai Uhum. entender, né? Se a coisa está extrapolando, por que está extrapolando, né? Às vezes é necessário a gente adequar padrão de vida, às vezes é Sim. necessário cortar alguma coisa, assim, cortar não, diminuir alguma coisa, mas não é aquela coisa assim que vai cortar, não vou poder fazer mais nada, só vou ter que guardar dinheiro. Não, não é assim. Uhum. Uma curiosidade, na grande maioria deve ser eu acho na minha cabeça, uma fuga do padrão, ou do que a pessoa que comprou errado acabou se endividando por um mau planejamento. Mas acho que justamente que a gente está falando de internet, de estímulos, acho que Uhum. sair do nosso padrão é uma coisa que deve ser quase É, comum, é né? comum, e é fácil, né? É fácil. E aí é Sim. aquela coisa que eu falei, né? Porque tu começa a ver muito, tá todo mundo Uhum. naquela. Todo mundo vai pra praia. Aham. Todo mundo vai pra Mas praia. o meu padrão de vida no momento não permite que eu vá para a praia, então eu não posso Sim. ir, não vou fazer um empréstimo, extrapolar o meu cartão de crédito, porque todo mundo está indo para a praia, eu vou ir também. Sim. E normalmente acontece. Aí o filho que é menor tá sempre na internet, tá vendo os amigos todos, tá todo mundo Uhum. postando, tá todo mundo vivendo, tá todo mundo fazendo, aí eu não quero frustrar. É. E isso acaba interferindo no acaba planejamento. interferindo, Uhum. Sim. Tempos difíceis, hein? Para economizar, parceira. Sim, é difícil, Vamos é fazer muito uma planilha estímulo. nossa. Vamos, Tem que o encarar, né? podcast tem, o nosso 40 Pode Mais tem, Planilha? Gabriel, Não a temos gente não planilha, tem? né, Gabriel? Não, Coloca Ó. nas metas, planejamento financeiro. pode deixar. Mas a gente brinca para trazer leveza para o tema, mas é de extrema importância. Sim. Tudo que a gente trouxe aqui são coisas, né, Rosângela, que a gente sabe, mas quando a gente verbaliza, a gente traz para a realidade, a gente vê, nossa, é isso, é a Falar fuga, sobre, né? Traz para exatamente. consciência. Desvendar esse É. assunto. Acho que o grande O grande ponto é esse, assim, né? É um assunto que a gente agora está surgindo mais, a gente está vendo falar sobre isso. falar mais publicações sobre isso, mas a gente vê muito ligado ainda à questão de números, e isso amedronta as pessoas, Uhum. né? E quando a gente traz, que foi o que tu trouxe, né, Leila, assim, nossa, é emocional quando a gente começa a, a mostrar para as pessoas o quanto o lado emocional delas influencia nessa questão, as pessoas começam a ter mais consciência, né? Que é o que a gente quer. Sim. Que a partir do momento que começa a ter mais consciência, a gente chama de consciência financeira, as coisas ficam mais fáceis, né? Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa falar sobre isso, né? Tem alguns
Tem os bancos, principalmente, o Sicredi faz um trabalho muito legal de educação financeira. O Itaú tem um material muito legal de educação Olha financeira. só. Então, acho que falta a gente divulgar isso para as A pessoas. Rosângela também tem um trabalho Eu muito tenho um legal. trabalho também A de gente tem que trazer educação mais isso para financeira. nossa rede social, né? Uhum. Pensando aqui, tu estava falando, eu como influenciadora, como trago tantas coisas ali no cotidiano, dividir talvez essa fragilidade que eu tenho exato. e mostrar que a gente pode lidar melhor, que é um tabu, que a gente tem que desvendar tudo isso, que a gente tem que olhar para Exato. essa questão de uma maneira mais simples, né? Por que não? Tem um autor que é o Reinaldo Domingos, ele começou, se eu não me engano, foi em 2002, olha, 2002, se eu não me engano, ele começou a falar sobre o assunto de educação financeira, escreveu vários livros, e ele tem inclusive um livro de terapia financeira, que é um livro muito bom e de uma linguagem muito acessível, muito básica, assim, que é muito Vou interessante. anotar. E tu já ouviu falar nele? Não. Já ouviu, Leila? Não, tô Tu anotando, vê, inclusive. gente, Sim. sabe? E é Terapia um cara financeira. que deveria Qual o nome ser dele? Reinaldo Domingos. Reinaldo Domingos. E ele aborda o tema de uma forma muito Uhum. acessível, assim. Sim. Então, assim, ainda falta a gente percorrer um longo caminho aí para a questão de trazer, de divulgar isso para as Conscientização sobre esse pessoas, né? assunto. Exatamente. Que bom que a gente Certo. trouxe. Fico Aham. feliz da gente ter começado o ano com esse tema, que é tão importante, que pode ajudar na realização das nossas metas que a gente finalizou em 2025, né, Gabi? Que a gente falou ali tanto que faltava, do que a gente se planeja. Fico super contente, lisonjeada da tua presença aqui, né? Para nós foi uma alegria a gente Sim. trazer isso também de uma forma mais leve. O Gurias, fazer mais uma. Agora eu vou falar para o pessoal, tá? E se a gente pensasse na meta para 2026 ter mais tranquilidade do que dinheiro, do que ter mais dinheiro? Fica essa reflexão aqui para vocês. Uau. Né? Bom. Rô, a Leila já falou e eu quero complementar. Eu fiquei muito feliz também pelo podcast e também eu, como pessoa, te conheço, Mais né, há algum tranquilidade, tô tempo. anotando. E eu fiquei muito feliz em estar contigo aqui, mas principalmente trazer um assunto que é velado, se tem muito tabu quando se fala em números, mas trazer a clareza que se planejar financeiramente não quer dizer somente números. Né? Tem toda uma questão de autoconhecimento e acho que eu e a Leila, a gente aborda muito isso na nossa vida, né? Verdade. Nas suas vidas, independente do podcast. Então, eu estou muito feliz de poder ajudar as pessoas que estão nos escutando, que estão nos vendo, a ter também essa clareza. Sim. De Saber que é muito além do que um número. Exatamente. É um comportamento. que se precisar reajustar a rota, E que pode fazer livre de julgamentos, né? é isso aí. Por mais que seja difícil. Que é leve, né? A educação financeira é leve. É assim. leve. Eu agradeço também, parabenizo vocês pela iniciativa de trazer esse tema tão importante, né? Que a gente precisa falar mais. Foi um grande prazer mesmo estar aqui com vocês. Imagina, o prazer foi nosso. Prazerzão. E a gente encerra aqui, espero que vocês tenham gostado do tema, podem deixar aí seus comentários, trazer algumas questões que a gente, vamos colocar aqui na nossa meta de 2026, trazer a Rosângela de novo aqui para a gente aprofundar um pouco mais e ver se a gente fez o nosso no planejamento final do ano financeiro. E Né? também acho que dá para deixar, tem como deixar o perfil da Rosângela? Deixar o perfil, caso o pessoal, vocês queiram também seguir a Rosângela, tem um perfil no Isso, Instagram, na rede social, que fala muito sobre educação Gente, ela financeira. passa uma calma, né? ela passa uma tranquilidade. Eu procuro trazer no meu perfil justamente mais essa questão de comportamento humano, mudança de hábitos, a questão mais emocional, do que a parte técnica propriamente dita. Então, né? já começa a seguir a Rosângela, já começa a ler o conteúdo, entender, aplicar e repensar as comprinhas. Se sentir à vontade já chama a Rosângela no direct. E eu vou te esperar, né, Gabi? Corta essa parte. Corta a parte do vou te esperar para o planejamento. Poxa vida, tudo bem. Se tu for, eu vou. Ó, Porque pronto. o meu problema é maior. Vai tu na frente. Então se tu abrir caminho, eu vou. Vamos certo? criar coragem? Vamos criar coragem. Tá bom. Vamos lá, Guri. Gente, obrigada, tá? Até o próximo 40 Pode Mais.